Olá, eu sou a Tatiana Azevedo. Eu sou Ronaldo Romão, Nós somos do canal Fitness and Tips. simplificando o fitness para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as varizes. Vamos lá. Bom, hoje o assunto são as varizes. E o que são as varizes? Bom, é um problema que acomete as veias, tá? O que as veias fazem no seu corpo? Elas são responsáveis pelo retorno venoso. A artéria leva o sangue até as extremidades e as veias são responsáveis por trazer o sangue de volta. E como que elas fazem isso, esse retorno do sangue? Se eu faço uma força, eu vou causar um refluxo. Para que isso não aconteça, dentro das suas veias você tem as biválvulas, que a hora que você faz uma contração abdominal, carrega uma coisa pesada, você fecha essas biválvulas. Isso é o funcionamento perfeito. Eu, por exemplo, que tenho um problema genético, as minhas biválvulas elas não se fecham quando eu faço força. Então, como elas ficam um pouquinho abertas, o sangue tem um refluxo, o que aumenta o diâmetro da minha veia. Além de aumentar o diâmetro, causa uma sobrecarga nela e nas ramificações dela, tá? Acaba saltando. Então, por exemplo, a minha safena, o correto é que ela tivesse um 0,4, 0,5 de diâmetro e eu tenho 1, tá? Então aí eu vou contar pra vocês como que eu consigo viver com esse meu problema genético. Sim. Ronaldo, quais são as causas, além dessa minha parte genética, das pessoas que podem ter genética, as causas para varizes? Então, a idade, né? Algumas pessoas têm um problema de elasticidade, de tecido das veias, a idade pode ajudar a causar isso. A herança genética, muitas pessoas que têm na família. A inatividade física, como a gente sempre fala em todos os vídeos, né? A falta de atividade física, deficiências hormonais, algumas meninas que ficam grávidas, as mulheres grávidas, algumas acabam tendo isso, também devido às outras anteriores que eu falei, uma inatividade, enfim. Sobrepeso, que está sempre relacionado a 90% dos problemas de saúde das pessoas. E mais ou menos é por aí. São esse tipo de gente, esse tipo de grupo que acaba tendo essas anomalias de retorno venoso. Então, mas assim, por que eu tenho que me preocupar com a variz? Além do inchaço que incomoda, você pode ter uma úlcera, você pode ter um eczema, você pode ter dermatites, que aí já é uma trombose, tá? Que é o mais E o aspecto sério. estético também, né? Isso. Acaba ficando um pouco agressivo, né? De você ver. Então, assim, o que a gente sabe que vai te ajudar nisso? Mesmo que você tenha uma trombose, tá? Que é já o grau mais grave da variz, você deve andar, fazer o movimento do tornozelo, tá? A flexão plantar, que vai te ajudar. Quando você faz esse movimento, você estimula a panturrilha, que é chamada de segundo coração, que ajuda nesse retorno venoso. É como se você apertasse o pé e fizesse uma esponja e apertasse para esse retorno venoso. Então veja, uma simples caminhada já dá um ótimo retorno para esse combate à varizes. Tá? A musculação também ajuda. Como que a musculação ajuda? Ela ajuda porque quando você tem a musculatura forte e resistente, você faz uma pressão na veia e você ajuda a essa veia a retornar. Por isso que eu não tenho um problema sério com essa minha dilatação que eu falei, porque eu faço a musculação da maneira correta, Sim. tá? Porque assim, a musculação, ela não pode ser, você não pode fazer várias coisas se você tem um problema de varizes. Sim. Já se sabe que, por exemplo, pessoas que trabalham o dia inteiro carregando peso, elas têm uma dilatação maior dos vasos, né? Qual outra atividade física que não é indicado para quem tem problema de varizes, que é parecido com essa coisa de carregar peso? Nós sabemos na fisiologia que todo exercício isométrico, aquele que você fica parado, segurando algum movimento, ou numa posição estática, você tem um aumento da pressão diastólica, quer dizer, uma dificuldade de ter esse retorno venoso. Então, exercícios que vão muito para esse lado de isometria, ou de segurar muito numa posição contraída, isso não é indicado para quem tem varizes.
Tá, por exemplo, você sabe-se que, por exemplo, o pessoal que faz CrossFit reclama muito de aumento de varizes. Então, se você tem, evite fazer isso. Sim. Vá procurar um professor para conversar e para ver, converse com o seu médico, pergunte para ver o que é melhor indicado. A Tati colocou uma coisa muito interessante. A panturrilha é nosso segundo coração. Então eu sei que as varizes, na maioria das vezes, elas sempre ocorrem na região inferior aqui do nosso corpo, do joelho para baixo, né? Na maioria das vezes. Óbvio que tem pessoas que têm em outros lugares, mas a grande maioria é na panturrilha, enfim. Então exercícios que têm essa flexão plantar, o movimento de caminhada, o movimento de panturrilha, seja ele feito em casa, seja ele feito em academia, eles são mais indicados, né? Utilizando esse mecanismo de contração de retorno natural que a gente tem. Então, quanto mais importância nós dermos para esse tipo de atividade, para quem tem esse problema, mais resultado bom você vai ter. Evitar ao máximo o trabalho de isometria, de ficar segurando o peso durante muito tempo. Parado. Exatamente. Outra coisa que ajuda também são as meias de compressão, tá? Você não precisa usar a meia inteira, usa aquela que vai até o joelho, que vai ficar melhor para você e tudo. Tem umas já coloridas para academia, tudo, que aí também te ajuda nisso, não vai te atrapalhar quando você estiver fazendo atividade física, porque eu tenho um problema venoso, mas eu amo CrossFit. Então põe a sua meia de compressão. Sim. Tá? Porque aí vai te ajudar. Então, resumindo, gente, exercício, a preferência sempre vai ser exercícios dinâmicos, né? Da grande maioria. Ronaldo, tem que ser musculação, tem que ser localizada, tem que ser, enfim, a atividade você vai escolher a que você mais gostar. Mas o que tem que acontecer é que tem que ser atividade dinâmica e não estática. É isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam no canal, deixem um joinha pra gente, que ajuda muito a gente a crescer na nossa empreitada aqui no YouTube. Faça algum comentário e alguma dúvida que vocês tiverem, por favor, se inscreva aqui embaixo. Beijo, gente!